Havendo quórum legal e sob a proteção de Deus, e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos os trabalhos da 51ª reunião ordinária deste terceiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicito ao vereador Peter Alexandre Kloibiller para que faça a leitura do artigo 94 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 94. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras: observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes, preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente, propiciar escolarização e profissionalização, propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, cópia da ata da 50ª reunião ordinária foi enviada a todos e, sendo assim, eu coloco em discussão única a ata da 50ª reunião ordinária. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação a ata da 50ª reunião ordinária. Solicito aos senhores vereadores que foram favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovada a ata da 50ª reunião ordinária. Solicito ao secretário dessa casa, vereador Claudimar Votroba, para que faça a leitura do expediente. Ofício 85/15 de ESIGAPRE. Através do presente anexo, encaminhamos os projetos de lei 392, 393 e 394/15, com as respectivas justificativas. Cordialmente, Arildo Gesser, prefeito municipal em exercício. Projeto de lei 392/15, Executivo Municipal, autoriza a concessão de outorga onerosa. Projeto de lei 393/15, Executivo Municipal, estima a receita e fixa a despesa do município de São Bento do Sul para o exercício de 2016. Projeto de lei 394/15, Executivo Municipal, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente do município. Ofício 194/2015, de ordem do prefeito municipal, Dr. Fernando Turic, vimos respeitosamente informar a este excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de São Bento do Sul, referente ao projeto de lei 385/15, segue em anexo ofício da lavra do ilustríssimo senhor diretor presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto do SAMAI de São Bento do Sul, prestando os devidos esclarecimentos. Atenciosamente, Emerson Inck, procurador do município. Ofício 91/15 do CEFIM. Senhor presidente, sabedores da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretrizes Orçamentárias, recebeu as novas atribuições e tornou-se um instrumento fundamental no processo do planejamento fiscal, sendo um instrumento que estabelece as metas e prioridades na administração pública, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente e orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. Cordialmente, Auriene Repke, secretária municipal de Finanças. Projeto de Decreto 002/15, Legislativo Municipal, autor Edmar Geraldo Salomão, concede títulos de cidadão honorário. Projeto de Lei 122/15, Legislativo Municipal, autor César Augusto da Costa de Godoy, dispõe sobre as medidas administrativas de controle do peso máximo e tolerável para o material escolar transportado diariamente por alunos da educação infantil, ensino fundamental e médio, da rede escolar pública e privada no município de São Bento do Sul e da outras providências. Projeto de Lei 123/15, Legislativo Municipal, autor Fernando Malon, denomina João Nosso, Rua do Município. Projeto de Lei 124/15, Legislativo Municipal, autor Claudimar Votroba, denomina Alfredo Pichait, Rua do Município.
Moção 341/15, Edmar Geraldo Salomão. Moção de aplauso aos membros da Escola de Paz do Brasil pelos 37 anos de atividade da entidade. Requerimento de informação 250/15, Edmar Geraldo Salomão, requerendo informações sobre a quantidade mensal de pacientes atendidos pelo posto de saúde do bairro Bela Aliança, detalhando por gênero de idade, município ou bairro de origem. Requerimento de informação 251/15, Petra Alexandre Knoibiller, requerendo informações acerca do recebimento dos recursos do Governo do Estado referentes aos anos 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015. Requerimento de informação 252/15, Nivaldo Bogo, requerendo informações sobre a existência de algum programa de apoio aos psicultores do nosso município. Requerimento de informação 253/15, Márcio Drevik, requerendo informações sobre a existência de projeto e recursos liberados para a pavimentação da rua José Prus e Emílio Alberto Heinemann. Requerimento de informação 254/15, José Emílio Green, requerendo informações sobre o convênio assinado em junho de 2014 para pavimentar as ruas Wilfredo Weiermann e Luiz Carlos Contesino, do conjunto habitacional Wilfredo Weiermann, no bairro Lençol. Requerimento de informação 255/15, César Augusto Acosta Godoy, requerendo informações sobre a fiscalização da Lei Municipal 2716 de 2010. Indicação 1388/15, César Augusto Acosta Godoy, para que seja feito um estudo de implantação de redutores de velocidade na extensão da rua Nossa Senhora das Graças, no bairro Colonial. Indicação 1389/15, Márcio Dreve, sugerindo a instalação de uma luminária na rua Carlos Klinger, em frente ao número 655. Indicação 1390/15, José Hermínio Green, solicitando reparo em buraco na rua Valentim Marchiniak, em frente ao número 12, no bairro Brasília. Indicação 1391/15, César Augusto Acosta Godoy, para que recomenda à concessionária de transporte público a instalação, dentro dos ônibus e nos terminais urbanos de passageiros de São Bento do Sul, cartazes para alertar sobre a Lei Municipal 2716/2010 e a 3445 de 2014. Indicação 1392/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando reparos e desobstrução da tubulação em Boca de Lobo, na rua Ana Kuroski, no bairro Serra Alta. Indicação 1393/15, Cláudio Mar Votroba, solicitando a instalação de uma travessa de tubulação com Boca de Lobo na rua Berta Milbauer, próximo ao número 110, no bairro Serra Alta. Emenda modificativa 01/15, Petra Alexandre Knoibiller, ao projeto de lei 384/15, que institui o selo Amigo do Consumidor, no âmbito do município de São Bento do Sul. Ofício 52/15, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONDE, vem por meio desse encaminhar a cópia do relatório final da segunda Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Bento do Sul, ocorridos no dia 8 e 9 de julho de 2015. Sem mais para o momento, atenciosamente, Bianca Felipe Schella, presidente do CONDE. Ofício número 30, gestão 2015-2016, do Rotary Clube de São Bento do Sul. Venho, através deste, agradecer a vossa participação no 9º RILA do Prêmio Relatório da Liderança Juvenil, ocorrido nos dias 3 e 4 de outubro de 2015, onde, de forma inovadora e brilhante, tivemos a participação política e formação do caráter e na conscientização dos jovens da importância que eles têm, a qual é a função de cada um. Sem mais
para que se apresentar para o momento, renovamos nosso processo, estima e consideração. Atenciosamente, Saulo Rodrigo de Freitas, presidente. Obrigado, vereador. Ordem do dia. Dentro da ordem do dia, encaminho para as comissões técnicas os projetos de lei número 392, 393, 394, todos de autoria do Executivo Municipal. Encaminho o projeto número 122, 123 e 124 do Legislativo Municipal. Encaminho para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final o projeto de decreto legislativo 002 e a emenda modificativa número 001. Encaminho o ofício número 194 do Procurador do Município para ser anexado ao projeto de lei número 385. Coloco em discussão única a moção de número 341, de minha autoria. Para discutir a moção, eu transmito os trabalhos da mesa diretora, devido à ausência do vice-presidente, que teve que se ausentar durante alguns minutos, já retornará. Eu transmito os trabalhos da mesa diretora ao primeiro secretário dessa casa, vereador Claudiomar Votroba. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, coloque em discussão e votação a moção 341/15, com a palavra Edmar Geraldo Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, nós estamos fazendo essa moção de aplauso. Eu gostaria de ter o apoio de todos os senhores vereadores, até numa questão de justiça, porque a Escola de Pais do Brasil, todos conhecem o trabalho que ela desenvolve, sem remuneração nenhuma, é um trabalho de voluntários que fazem parte da Escola de Pais do Brasil. E em completando agora mais de 30 anos de existência já aqui no município de São Bento do Sul, iniciou as suas atividades aqui no ano de 78, ali no Colégio São José, hoje Colégio Bom Jesus. Então, nós achamos justo, assim, nós apresentarmos essa moção e a Câmara de Vereadores poder aprovar essa moção de aplauso para eles, até uma maneira de incentivar cada vez mais o trabalho que eles desenvolvem em toda a nossa região aí, com a Escola de Pais. Por causa disso, eu peço apoio aos senhores vereadores para essa moção. Muito obrigado. Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, enquanto prefeito, tive a oportunidade de conhecer o trabalho deles. É louvável, é voluntário, é a formação do que há de melhor da família. Eles repassam para os jovens os valores familiares, que estão muitas vezes sendo deixados de lado, até pela, muitas vezes, aquela política o politicamente correto, e se considera muitas vezes que esses valores familiares não fazem parte do politicamente correto. Eu entendo que tem que existir ainda os limites impostos aos filhos, as repreensões quando fazem errado, e não achar que tudo faz parte de uma normalidade. Tem todo o meu apoio, senhor presidente. Eu apoio e aplaudo a moção de aplauso de Vossa Excelência. Continue em discussão. Ninguém querendo se manifestar, coloque em votação a moção 341 e aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado a moção 341. Coloque em discussão e votação requerimento de informação de número 250, de autoria do vereador Edmar Geraldo Salomão, que tem a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, até para podermos explicar lá para a própria Associação de Moradores, os senhores já tiveram contato lá com a Associação de Moradores, a dona Francisca lá, em relação qual o número de pessoas, o número que são atendidas lá no posto de saúde do bairro do Bela Aliança. Então, nós estamos fazendo esse pedido de informação, até para nós sabermos, para podermos informar a eles também, qual o número de pessoas que está sendo atendido, de onde são as pessoas, até uma forma de
e eles, sei lá, eles se preservarem, eles conversaram conosco, e a gente achou por bem, então, fazer esse requerimento de informação para que a Prefeitura, a Secretaria de Saúde, nos informe em detalhes qual o número de pessoas que são atendidas lá, quais os atendimentos que são feitos lá, né, para podermos aí explicar para a própria Associação de Moradores lá do bairro de Bela Aliança. Com a palavra, o vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, acho muito importante esse requerimento, porque lá também existe uma outra dúvida, algumas pessoas me procuraram também, como tem pessoas que são atendidas lá, que moram lá no final da rua Francisco Zellner, e alguns estavam tendo dificuldade de ter atendimento ali. Então, daí tem pessoas que moram próximo da Posto de Vida São Paulo, são direcionadas para outros lugares. Então, está existindo bastante divergência nas explicações para a comunidade. Então, dessa forma, eu acho muito importante. Porque nessa questão também, o que me chamou a atenção, que essas pessoas tinham dificuldade de ser atendidas, porque algumas até moram um pouco para lá da divisa, mas como é que fica a situação do pessoal do Ano Bom também? Porque o pessoal do Ano Bom deve ter em torno de 300 e poucas famílias e todas são atendidas praticamente em Corupá. Como é que é a forma que isso acontece, né? Então é bom que venha essas explicações aí para a gente até poder sanar as dúvidas da comunidade lá. Por isso sou totalmente favorável. Obrigado, presidente. Com a palavra, o autor do requerimento de informação. Nós não queremos criar polêmica em relação a essa situação, vereador Márcio, até porque acho que é um direito de todos ser atendido, né? Mas o que nós podemos é, talvez, juntamente com a resposta que vier para cá, juntamente com a Secretaria de Saúde do município, justamente essa questão, poderia, talvez, fazer uma divisão e atender outro posto de saúde e tal, devido ao deslocamento dessas pessoas. Então, por causa disso, nós queremos saber, eles vão nos informar direitinho, é um pedido mais para podermos explicar para a própria comunidade. Muito obrigado. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, coloca em votação o requerimento de informação 250 e solicita aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação do número 250. Devolvo os trabalhos ao presidente da Casa, Edmar Geraldo Salomão. Muito obrigado, vereador. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em discussão única e votação o requerimento de informação número 251/2015, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibel, ao qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, tem objetivo esse requerimento apenas fazer uma linha de raciocínio progressiva com relação às verbas que foram recebidas pela Prefeitura do Governo do Estado e também conseguir construir uma imagem de como elas foram aplicadas no decorrer desses últimos anos, desde 2011 até agora o ano 2015. Senhor presidente, peço a aprovação dos senhores vereadores. Continua em discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 251/2015. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 252/2015, de autoria do vereador Nivaldo Bogo, qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, tem se falado muito aí na questão da limitação do trabalho do vereador, que é simplesmente fiscalizar e legislar. Para mim é muito mais. É opinar, sugerir, buscar alternativas que impactam e melhoram a vida dos munícipes. Tenho procurado informações em busca de projetos que julgo importantes, criados em outros municípios, que realmente funcionam, como a exemplo disso, o projeto que estivemos, né, na cidade de Cruz Alta, lá do catador, da profissão catador, ao qual já apresentamos a diversos setores da administração. Na próxima semana estaremos fazendo uma reunião para decidir qual o órgão que administrará o projeto, mas
estou falando tudo isso, desse projeto, até porque nessa viagem, inclusive eu tive a informação de mais 2 projetos, que manifestarei adiante, né, até porque exige alguns estudos, mas essa informação que eu busco se trata de um programa de apoio à piscicultura. Hoje o agricultor, falo do pequeno e do médio agricultor, ele vive uma vida não muito tranquila, a maioria deles, até porque vive sempre numa dúvida, numa incerteza, está em função das condições climáticas. E a agricultura pode ser uma alternativa, um incremento, a piscicultura, aliás, pode ser mais uma alternativa, um incremento na sua renda, até porque não tão dispendiosa. Após a conclusão do tanque ou do açude, talvez que se faça alimentação 1 ou 2 vezes por dia. Então, o objetivo do requerimento de informação é para saber qual é o programa existente no momento e se existe algum projeto futuro para uma ampliação nesse sentido. E então, para que podemos assim criar um programa que atenda melhor a produção e a produtividade na questão da piscicultura. Por essas razões, peço a aprovação dos colegas vereadores a este requerimento. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Fernando Malão. Senhor presidente, senhores vereadores, especificamente, eu não sei especificamente que projetos o vereador Bogo se refere, mas eu vi hoje no jornal A Gazeta que isso já vem acontecendo há muitos e muitos anos, né, a disponibilização de alevinos, inclusive falando de diversas espécies de peixes, né, que está à disposição dos agricultores agora para conseguirem esses alevinos. Então, eu sei que este sempre existiu, agora eu não sei, a questão de tanques, essas coisas todas, sinceramente não sei. Mas, enfim, daí a agricultura explica para nós, e é bom o seu requerimento para que a gente saiba quais são os projetos em favor dos piscicultores. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Só atendendo as dúvidas do vereador Fernando Malão. Então, na verdade, é bastante amplo, envolve outras questões, mas hoje, até onde é de meu conhecimento, existe a distribuição dos alevinos, né? E até ela não é gratuita, isso já vem de longa data, né? Então, é um valor menor, mais acessível, mas exige, inclusive, além de uma série de outras questões, um acompanhamento técnico, desde a formação do açude e o desenvolvimento da própria piscicultura em si. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Grim. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores. Eu também apoio esse requerimento, é um requerimento bom, estive junto, visitando lá o projeto, é bom, e se tiver recurso para que seja investido num programa que traga um investimento maior na área da agricultura, na piscicultura, que é muito bom para a nossa região. Então, eu apoio o requerimento. Continua a discussão. Eu também quero apoiar o vereador Nivaldo Bogo nesse requerimento, até porque a gente esteve lá, a gente viveu lá, né, um período lá na Secretaria da Agricultura, e a gente sabe, por exemplo, qual é a dificuldade, a gente sabe, todos sabem, que eles precisam realmente, não só o pessoal da criação de peixes, só os piscicultores. Todo mundo sabe que todos os segmentos da agricultura precisam de incentivos. E nós tínhamos um incentivo na época onde nós, inclusive, ajudávamos na construção de açudes, até porque o município tem que estender o apoio a esse segmento da sociedade, porque muitos deles também fazem o seu ganha-pão da própria venda dos peixes durante o período, né, de Páscoa ou fora do período de Páscoa, promovendo torneios de pesca, uma série de coisas. Então,
Eu acho que quanto mais incentivo se der a eles, aos psicultores, né, os apicultores, enfim, todos precisam, porque é um segmento que realmente, eu sempre tenho dito, o agricultor só tem um parceiro, o parceiro dele é Deus, só. Ele trabalha de acordo com o que Deus determina, né? Nós sabemos que é Deus que faz chover, que faz sol, que faz tempo bom, faz tempo ruim. O parceiro dele é Deus. Então, ele depende do tempo. Então, quanto mais incentivo ele receber dos poderes públicos, eu acho, inclusive, pertinente o seu requerimento, até para que nos informe quais os incentivos que estão sendo dados, e se não estão sendo dados, que se estendam os benefícios, porque nós sabemos que a Câmara de Vereadores vai ser parceiro dessas pessoas. Quero lhe cumprimentar pelo requerimento. Continua a discussão? Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação. E solicito aos seus vereadores, por favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 252/2015. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 253/2015, da autoria do vereador Márcio Drebeck. E gostaríamos de dar as boas-vindas ao vereador Márcio, antes de ele discutir o requerimento, e um rápido retorno que ele teve, né, pelo acidente sofrido. Todos os vereadores que se manifestaram se preocuparam com a sua saúde, então seja bem-vindo e Vossa Excelência tem a palavra, vereador. Obrigado, presidente. Esse requerimento de informação eu estou apresentando para ter algumas respostas para alguns moradores das duas ruas que estão sendo mencionadas aí, que é a Emília Alberto Ricardo Hahnemann e a Rua José Pris, que parece-me que tem protocolado alguma coisa de projeto no PAC, para que seja pavimentada. Essa ali, com certeza, é uma das ruas mais importantes que tem ali na ligação do bairro Cruzeiro com a BR. Era importante que fosse dada uma atenção. Então, a gente está fazendo o requerimento de informação para saber se já existe o projeto pronto, se existe o recurso realmente do PAC, ou se o município está tentando pleitear de outra forma, para que aquilo ali também é uma via de acesso, onde muito do acesso da rua principal do bairro Cruzeiro, o pessoal iria desviar por ali se fosse pavimentado. Então, tem muitos comércios, empresas naquela região ali, que com certeza merecem essa atenção pelo alto investimento que tem feito lá para melhorar a infraestrutura, para ter uma boa condição para atender os clientes. Existe também o ginásio de esporte da escola Denise Armes também, que tem naquela região lá. Então, são vários fatores que seria muito importante ser feita a pavimentação nessa rua lá. Por isso, gostaríamos que fosse aprovado esse requerimento para ter a informação para a comunidade. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, realmente, vereador Márcio, é importantíssimo a pavimentação dessas ruas, é um pleito também meu junto ao prefeito, até vinha comentando há pouco com o vereador Fernando Malão que até, não só o bairro Cruzeiro, como os outros bairros, mas o bairro Cruzeiro até recebeu também bastante obras na questão de pavimentação, mas é uma ligação realmente importante. Mas sempre vem aquela questão, problema dos recursos. Então, se tem recursos para todas as obras, claro que, de repente, tem alguma coisa a caminho aí, se consiga pavimentar mais essas aí, que atenderia também o meu desejo e a minha reivindicação também. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador José Hermínio Grim. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também apoio o requerimento, vereador Márcio, porque, como Vossa Senhoria falou sobre os recursos, se for do PAC, o padrinho, que era o Mauro Mariani, deixou o governo da Dilma. Então, e o PAC é uma verba da Dilma que, se tivéssemos um deputado federal que apoiasse as maracutaias da nossa presidenta, talvez com muito sacrifício viria. Mas tinha que sofrer muito para vir. Como ele largou aquele bando lá, né? E aí eu acho muito difícil vir alguma verba do governo federal para São Bento. Já era difícil. Agora eu digo assim que é impossível. Nesse mandato, se ela ficar até o fim, espero que não fique, né? Vir algum recurso do PAC para São Bento. Porque o Mauro, que era o intermediador lá em Brasília, que sempre trouxe, né,
recurso para nós aqui, para São Bento. Foi um dos deputados federais que sempre estavam angariando recursos. Agora ele não faz parte do governo lá, então eu acho muito difícil que as obras que foram encaminhadas para serem feitas em São Bento pelo PAC vão sair. Quem sabe num próximo governo, né? No próximo governo lá em Brasília, porque neste eu garanto que não sai. A não ser que troque o deputado de São Bento, que seja um outro do PT lá, que ele dizia, não, agora vamos fazer para melhorar o governo da Dilma. Mas por isso eu digo que isso é impossível. Se for de outras verbas, né, que serão muito bem-vindas, se o governo do estado quiser fazer alguma coisa por nós, né, que eu acho também difícil, e com o verbo do município aí fica mais difícil ainda. Mas é importante para nós saber se vai vir ou não vai vir esse investimento para São Bento. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 253/2015. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 254/2015, de autoria do vereador José Hermínio Green, o qual concedo a palavra. Senhor presidente e demais vereadores, eu peço o apoio nesse requerimento de informação, porque é um pedido já daquela comunidade lá e uma promessa do prefeito e que era então na época vereador Lírio Volpe, que fosse feito esse investimento lá naquele bairro, e até foi assinado o ordem de serviço, mas a população de lá está apreensiva porque está preocupada. Será que é dinheiro que vem, que não vem? Eles estão preocupados se vai sair ou não aquela pavimentação, e por isso eu tomei a liberdade de fazer esse requerimento para até mostrar para aquelas pessoas lá se o investimento vai ser feito ou não. Por isso peço o apoio dos nobres vereadores. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito, senhores vereadores, que forem favoráveis, que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 254/2015. Em discussão única e votação, o requerimento de informação número 255/2015, de autoria do vereador César Godoy, o qual concedo a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet. Senhor presidente, senhores vereadores, principalmente da base de governo, eu faço esse requerimento de informação e creio em mim, não é em tom provocativo, porque eu sei que muitas vezes chega com essa conotação. Nós temos uma lei municipal, a 2716 de 2010, eu mencionei algumas, 2 sessões atrás, sobre essa questão eu vou ler a ementa dela, o controle da poluição sonora e os limites máximos de intensidade da emissão de sons e ruídos e das outras providências dessa lei. Me parece, que ela é de autoria do ex-vereador Dr. Moraes, que essa lei tem uma série de complicações para ser efetivada. Eu não sei precisar quais são. E eu gostaria de poder contribuir com o município, se for possível, não sei, para fazer com que ela seja cumprida. Hoje a reclamação é recorrente. Muito se reclama de poluição sonora nas mais diversas modalidades, e aí parece que a Câmara de Vereadores não se ocupa disso. Muito pelo contrário, se ocupa, mas muitas vezes a lei ela tem algum entrave, alguma burocracia que é difícil de se cumprir. Então eu estou perguntando ao Executivo se, de acordo com o artigo 22 dessa lei, se existe alguma norma ou ato complementar que tenha sido feito pela administração passada, por essa, só pode ter sido pela passada ou por essa, porque é a lei de 2010. Estou perguntando se foi feito ou não, se caso tenha, estou pedindo cópias, e se não tiver, gostaria de saber por que não pode ter sido feito. E repito, não é então provocativo, que se justifique o porquê, pelas dificuldades que eventualmente possam existir para essa regulamentação, porque, repito, ainda faço questão de dizer que sei da dificuldade no próprio requerimento. Quero saber se tem alguma coisa. A lei também diz
Perdão, item C, eu estou perguntando se ela vem sendo fiscalizada pelo poder público, porque o artigo 4º, os incisos da lei, diz que tem o departamento que deveria fazer a fiscalização. Quero saber se ela vem sendo fiscalizada ou não, se tiver, gostaria de cópia do documento relativo a essa fiscalização, e se não for fiscalizada, o porquê também não conseguem fazer. E, por fim, o artigo 5º dessa mesma lei, ela estabelece que é possível estabelecer, ou melhor, firmar convênio com o Estado de Santa Catarina, para que a Polícia Militar tenha poder de fiscalização também. Então, eu gostaria de saber se existe esse convênio e se a Prefeitura se sentir à vontade para dizer se tem a vontade de firmar esse convênio com a polícia ou não, com o governo do Estado, para fazer essa fiscalização. Porque tem muita reclamação, repito, nos mais variados segmentos. Inclusive, eu fiz 2 indicações, eu vou me permitir abordar elas quando dessa discussão do requerimento, na seguinte situação. Existe nessa mesma lei municipal, orienta-se, recomenda-se à concessionária do transporte público que se fixe um cartaz dizendo que é proibido a utilização de... Deixa eu ver qual é a descrição exata. Só me dá um segundo, presidente. É proibido perturbar o sossego e bem-estar público, inclusive por aparelhos de som, celulares, iPods e similares, conforme previsto na Lei Municipal 2710. Isso é uma emenda que foi feita agora recentemente. Porque tem gente, tem estudante, principalmente os mais jovens, mais desavisados, que pegam, isso virou até uma mania feia, diga de passagem, que eles pegam o celular no último volume, colocam no colo e ficam ouvindo enquanto as pessoas estão voltando do trabalho, ou indo do trabalho, estão cansados e tudo mais. Então, invade um pouquinho o descanso, o tempo de viagem do outro. Então, eu estou pedindo ao Executivo, indicando ao Executivo que recomende à concessionária do transporte público de São Bento do Sul que fixe esses cartazes nos ônibus de São Bento do Sul, dizendo que esse tipo de sonorização pode ser utilizada desde que com os devidos fones de ouvido, conforme determina a lei. Também aproveito a indicação para pedir, e isso é uma obrigação da Lei 3.445 de 2014, para que fixe esses cartazes nos ônibus, pode ser o mesmo, da forma que eles acharem melhor. Já tem de propaganda, é possível que se faça institucional também, legal. Sobre a lei que permite que se desça no período da madrugada, da meia-noite às 5 da manhã, qualquer usuário possa descer em qualquer lugar, desde que na linha, uma lei que nós aprovamos aqui na Câmara de Vereadores, eu recomendo ao município que oriente, dentro do que é possível, os transportes coletivos a cumprir com essas 2 leis, e por isso peço a aprovação desse requerimento de informação ao Executivo Municipal. Obrigado, senhores vereadores. Continua a discussão. Ninguém mais quer se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 255/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 389/2015, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de São Bento do Sul, denominado Refis 2015, e dá outras providências. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Fernando Malon. Senhor presidente, senhores vereadores, está alto. Na última sessão nós conversamos sobre isso, o vereador Godoy queria saber da efetividade dos protestos. No dia seguinte eu conversei com a secretária de Finanças, Aline Repke, e ela me disse que eles têm feito os protestos, mas não têm alcançado os resultados desejados. As pessoas não estão atendendo mesmo à ameaça de protesto. Tem muito daquilo que o vereador Peter colocou na última sessão, de que os cálculos, quando inclui os juros de mora, se tornam muito altos os valores, acrescentam muito do que é o valor da dívida. Então, por isso que é importante esse projeto Refis 2015. É um projeto, como todos os refis temporários, ele tem uma data específica, um prazo específico, não é o tempo todo, e visa dar possibilidade a essas pessoas que estão em débito de conseguirem acertar os seus débitos tributáveis com o município de São Bento do Sul. E, obviamente, que faz com que também dê uma baixada no estoque de dívida ativa, que é grande.
Eu li no jornal, parece que coisa de 30 ou 50 milhões. 50 milhões é muita coisa. E tem alguns poucos contribuintes graúdos que estão em débito, né? Claro, tem muita gente pequenininha com débito, mas tem alguns que as dívidas são muito grandes e estão na justiça, e isso aí vai se discutir muito tempo. E aí o que acontece? Muitas vezes vai para a justiça, são empresas, as empresas já foram para as cucuias e você não vai conseguir recuperar porque a empresa já não tem mais patrimônio nenhum e nada tal. Enfim, isso aqui visa beneficiar, ajudar aqueles que querem resolver a sua situação. E uma outra coisa, vereador Godoy, a secretária me disse que eles estão mandando muitos protestos daquelas dívidas que não vão para o fórum, pequenos valores, acho que até R$500. Eles não porque esses eles não mandam para o fórum, porque não vale a pena. Acho que o Tribunal de Contas já orientou isso, o Tribunal de Justiça já orientou nesse sentido. Então não se manda, mas a pessoa fica com a dívida lá. Então esses eles estão mandando pelo protesto. Então, é nesse sentido aí. Espero que tenha sido útil nas explicações e volto a dizer da importância desse projeto e peço apoio de Vossa Excelência para a aprovação. Continua a discussão com a palavra o vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, como foi dito, a questão quando é feito o lançamento em dívida ativa, ocorre um acréscimo considerável. E quando se oferece essa oportunidade, acaba havendo um empenho de muitos com interesse de regularizar sua situação. Como foi falado, 50 milhões é mais ou menos o que tem inscrito em dívida ativa hoje. Também foi questionado na sessão passada de quanto seria arrecadado, e inclusive até foi noticiado hoje através do jornal. Então, a estimativa é de se arrecadar 1.300.000. Pouco em proporção à quantidade, ao valor que o município tem a receber de dívida ativa. Mas, diante das circunstâncias que o país, o Estado e os municípios vivem, 1.300.000 seria equivalente aí ao valor de se asfaltar 1 quilômetro, mais ou menos, de ruas dentro do município. Então, é importante essa medida, até porque diferente não aconteceria essa arrecadação. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Claudiomar Botroba. Senhor presidente e demais vereadores, a gente gostaria que o líder do governo levasse a mensagem para ele fazer uma divulgação bem caprichada para o pessoal saber, que muitos acabam despercebidos, não tem jornal, não costuma rádio, né? E a gente sabe que tem alguns que trabalham na prefeitura, estão levando essas cobranças até nas casas, dizendo, a pessoa tem um tal valor para receber, então que montasse uma equipe e que levasse essa mensagem desse projeto que nós vamos aprovar hoje aqui, dos descontos, dos benefícios que vão ter, né? Que muitas vezes as pessoas não pagam porque tem muito juro e multa, e assim, sabendo realmente qual é o valor que vai abater, com certeza a pessoa vai fazer a regularização. Só que para isso tem que investir um pouquinho em divulgação, né? Me permite uma parte? Sim. Muito bem lembrado, vereador. Se me falha a memória, minha ex-secretária Adriane, eu acho que quando foi feito um review na nossa época, nós mandamos através dos alunos da Rede Municipal de Ensino. 11.000 alunos, né? É uma propaganda barata e que atingiu um número bastante grande de pessoas. Eu acho, inclusive, é uma sugestão, e eu vou levar isso para a secretária, que tem duas formas muito baratas e eficientes. Rede Municipal de Ensino e SAMAI. Né? Se puder dar uma grampeada num lembrete desse em cada conta de água, isso atinge 99% da cidade. E as crianças são 11.000 alunos, né, da rede municipal. Quer dizer, hoje são mais, na minha época eram 11.000. São mais de 11.000 alunos. Mas é bem lembrado, e eu vou levar essa consideração para a secretária de Finanças. Obrigado. Isso, com certeza isso vai ajudar muito o pessoal que às vezes é desinformado e acaba tendo essa informação, vai regularizar ali com mais facilidade, e com certeza esse 1.300.000
pode ser que dobre, que se fazer uma divulgação bem caprichada. Obrigado, presidente. Continua a discussão com a palavra o vereador Peter Alexandre Knoibler. Senhor presidente, demais vereadores, agradecer ao vereador Fernando Malon pelas explicações que ficou de trazer com relação aos números, conforme tinha solicitado o vereador Godoy. E, mais uma vez, só quero me colocar favorável à aprovação do projeto. Afinal de contas, é um projeto que visa tentar resgatar alguns reais a mais no orçamento da prefeitura, que sempre faz bem. É importante para que a população possa ter as suas necessidades realizadas. Porém, registrar, de novo, que a Comissão de Finanças e Contas, acatando o parecer do nosso jurídico desta casa, solicitou à prefeitura que encaminhasse alguns documentos, especialmente o que se apregou no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e o Executivo entendeu que não seria necessário juntar esses documentos, portanto, assume o risco de, ao enviar esse projeto sem essa devida documentação, acabar tendo alguma restrição na aprovação das suas contas, enfim. Só que fique registrado a nossa preocupação com relação a isso, mas com relação ao projeto, do ponto de vista, inclusive, constitucional e legal, para que a gente possa tentar recuperar algum recurso que está aí de devedores da Prefeitura de São Bento do Sul. Continua a discussão. Então, eu vou fazer uma colocação e dizer que, atendendo uma solicitação de urgência, ele está dentro do prazo, a Câmara, mais uma vez, está sendo parceira do Executivo, está dentro do prazo do regime de urgência, dizer que, importante que foi colocado de que, no projeto, de que o prefeito, por decreto, poderá estender esse prazo, que nós já sabemos que deverá ser estendido, porque é um prazo curto, até por causa da comunicação que foi levantada pelos vereadores, pelo vereador Otrovo, vereador Fernando Malon. Eu acho que o caminho a ser seguido, vereador Malon, até para não criar problemas, bons tempos, que a Adriana Rujanowski era secretária de Educação, era uma coisa. Hoje, em relação aos alunos, já se tem outro pensamento, aí não, porque não sei o quê, não sei se vai poder, não vai. Mas o SAMAI seria um bom caminho, para não criar confusão com ninguém, porque nós sabemos que não pode. Hoje a professora olha meio brava para o aluno já vai em casa, diz para ela que foi agredida pela professora, porque ela olhou, já a professora é chamada na PUA, uma série de coisas, então para evitar uma série de coisas, mas foi muito bem feito naquela, eu lembro bem, vereador, mas eu acho que o caminho seria o SAMAI, porque casa em casa ele tem os cadastros de todo mundo, e eu acho que é importante a prorrogação disso aí, tem que ser prorrogado, porque 60 dias eu acho pouco, até para dar oportunidade a todas as pessoas. E as pessoas que explicarem, tem que explicar de que não está sendo concedido desconto sobre o valor devido, é sobre o juro, correção, aquela história toda, porque de repente o cara vai dizer, eu pagava à vista e eu paguei lá no início, quando foi lançado em março, e agora o outro camarada está tendo benefício. Não, nós vai ter que pagar o valor da dívida total, o único benefício que ele tem é sobre a correção, e aí todo mundo vai entender isso aí. Continua a discussão ao projeto. Ninguém mais querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 389/2015, que institui o Programa de Recuperação Fiscal de São Bento do Sul, denominado Refis 2015, e dá outras providências. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 390/2015, que também tramita nessa Casa de Leis em regime de urgência, de autoria do Executivo Municipal, que ratifica convênio número 25/2015, que entre si celebram o município de São Bento do Sul, através do Fundo de Assistência Social e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE. Está em segunda discussão e votação. Ninguém querendo se manifestar, eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 390/2015. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 120/2015,
de autoria deste vereador que vos fala, e para discutir o projeto, fazer algumas colocações, eu transfiro o trabalho da mesa diretora ao vereador vice-presidente dessa casa, vereador Tisso Vladimir Rimminger. Assumindo os trabalhos da Câmara Diretora, da mesa diretora, coloco em discussão e segunda votação o projeto de lei número 120/2015, de autoria do vereador presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão, que denomina de Alberto Himmelgen numa rua do município. Passo a palavra ao vereador presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão, para as suas considerações com relação ao projeto em discussão. Gostaria de pedir o apoio dos senhores vereadores a esse projeto que estamos apresentando, até por solicitação de familiares, que estamos denominando lá, e Alberto Himmelgen, a rua do município lá, os senhores conhecem o local, eu vou citar nomes que moram lá, ali, morava o seu Sperr ali, na região do Rio Mandioca, lá, descendo, o vereador Márcio conhece lá a região toda. Eles estavam tendo algumas dificuldades em relação a não ter nome aquela rua lá. Talvez, quando eu, secretário de obra, na época do governo do prefeito Odenir Vaz, até nós cedemos o maquinário para a abertura de algumas ruas lá naquela localidade, porque não tinha como se acessar as suas residências, né? Essa talvez seja uma dessas ruas que nós abrimos naquela ocasião. Então, por causa disso, eu peço aos senhores para nós podermos homenagear o seu Alberto Himmelgen lá, denominando uma rua do nosso município com o seu nome. Estaremos, assim, fazendo justiça a quem muito fez pelo município de São Bento do Sul. Muito obrigado. Mais algum vereador querendo se manifestar? Não havendo mais nenhuma manifestações, coloco em votação, em segunda votação, o projeto de lei número 120/2015, que denomina Alberto Himmelgen rua do município, projeto este do vereador presidente dessa casa, Edmar Geraldo Salomão. Solicito aos vereadores que forem favoráveis que permaneçam sentados. Fica aprovado, então, o projeto de lei número 120/2015, que denomina Alberto Himmelgen rua do município, projeto de lei do vereador presidente dessa casa, Edmar Salomão. Transfiro a condução dos trabalhos da mesa diretora ao presidente da casa, vereador Edmar Geraldo Salomão. Obrigado, vereador Dr. Tisso. Assumindo os trabalhos da mesa diretora, eu coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 121/2015, de autoria do Legislativo Municipal, autor vereador Nivaldo Bogo, que denomina de Rua Paulo Libre o acesso de área do município de São Bento do Sul. Com a palavra, o vereador, autor do projeto, vereador Nivaldo Bogo. Senhor presidente, senhores vereadores, já fizemos os comentários e a explanação necessária a respeito da referida rua. Só acrescentar que, além das demais doações que o seu Paulo Libel fez à comunidade sambentense, também fez a doação, inclusive, do terreno da rua, né? Então, por essas razões, aí, só mais uma vez, peço o apoio dos demais vereadores para a aprovação desse projeto. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Ninguém mais quer se manifestar. Eu coloco em votação e solicito aos senhores vereadores que forem favoráveis que permaneçam como se encontram. Está aprovado o projeto de lei número 121/2015, de autoria do vereador Nivaldo Bogo, que denomina de Rua Paulo Libre acesso de área do município. Palavra livre. Escrito na palavra livre, 8 vereadores. Vamos dar o tempo de até 7 minutos para cada vereador. Solicito ao secretário Claudiomar Votrova para que faça o sorteio do primeiro vereador escrito na palavra livre. Número 1, vereador Claudiomar Votrova. Vossa Excelência, vereador, tem o tempo de até 7 minutos para as suas colocações.